Vamos lá, vamos começar. Estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, meus santos, tanto a primeira leitura, como o Salmo, como o Evangelho, nos falam a respeito da água, do mar, da revolta da água, da agitação das águas. E essa liturgia nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito das nossas agitações interiores, das águas que se revoltam dentro de nós, causando-nos sofrimento. E a seguinte pergunta: por que Deus permite que as nossas águas se agitem? Por que Deus permite que o sofrimento venha sobre nós? Pois bem, vamos começar então a partir da primeira leitura, retirada do livro de Jó. Diz aqui: o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas? Quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não passarás. A imagem aqui é o que? É do mar, para quem Deus riscou no chão o seu limite, até onde ele iria, e o mar que é desobediente. O mar na Sagrada Escritura é a imagem do lugar onde o mal habita, onde o Leviatã habita. O mar é sinal de desobediência. Então o mar desobediente, ele vai com as suas ondas, mas quando ele chega, arrisca até onde lhe foi permitido vir, ele retorna. Então Deus diz isso a Jó. Mas por quê? Nós poderíamos nos perguntar: por que isso? Aqui nós temos então que olhar o contexto de Jó. Isto é, nós sabemos que Jó passou por uma grande provação na sua vida. Quem tiver oportunidade depois, pode pegar o livro de Jó e ler principalmente os primeiros capítulos, até o capítulo 7º. Nós temos um resumo de todas as dificuldades pelas quais Jó estava passando. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus familiares, os seus filhos, todos os seus bens, todos os seus filhos, depois perdeu até mesmo a própria saúde. Diz a palavra de Deus que uma lepra, Jó, livro de Jó, capítulo 2, versículo 7º, uma lepra maligna atingiu Jó desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Satanás se apresentara a Deus e pediu a Deus a permissão de tocar também. Já tinha tocado em seus bens, já tinha tocado nos seus familiares, agora pediu a Deus a permissão para tocar no seu corpo. E Deus permitiu, diz aqui a Sagrada Escritura. E meus irmãos, Jó, uma vez sem compreender o porquê de tudo isso, como às vezes nós também, em meio ao sofrimento, sem compreender o porquê daquele sofrimento, Jó começa a se lamentar e vai até mesmo a maldizer o dia que ele nasceu. Jó, capítulo 3, versículo 1: então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia que eu nasci, e a noite em que foi dito: nasceu um menino, que esse dia se mude em trevas, que ele não seja contado nos meses, que esse dia desapareça, que esse é um dia terrível, é um dia maldito, diz Jó, sofredor, expressando aqui, meus santos, neste caso, a falta de virtude nossa diante do sofrimento, que quando o sofrimento bate à nossa porta, não poucas vezes nós damos largas às nossas limitações e às nossas fragilidades e esquecemos de esperar
e ter coragem. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. E continua Jó, vocês podem depois pegar os versículos 24 e 25, em que Jó diz: em lugar de pão tenho meus suspiros, e os meus gemidos se espalham na minha vida como água. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá mais medo me acontece. Então você pode aqui imaginar o sofrimento na vida desse homem. Mais à frente, no capítulo 6, estou aqui lendo isso para que vocês compreendam bem a situação trágica em que Jó se encontrava, porque só se nós nos depararmos com o problema, nós poderemos tirar um aprendizado para a nossa vida espiritual agora. Pois bem, então no capítulo 6, no versículo 2, Jó diz: se eu pudesse pesar a minha aflição, ela pesaria mais do que a areia das praias. Quem me dera que o meu voto se cumpra, isto é, ele pediu a Deus: Senhor, tira a minha vida, me mate, Senhor, eu quero morrer. E ele diz: quem me dera que Deus me ouvisse a prece, e que Deus realize a minha esperança, que Deus consinta em esmagar-me de uma vez. Já estou sofrendo, já estou sendo esmagado, que Deus então me esmague de uma vez. Percebe aqui que o sofrimento não é pequeno. Eu estou aqui pulando, se vocês pegarem desde o capítulo 1 até o capítulo 7, vocês vão ver isso com toda a sua profundidade. Mais à frente, no capítulo 7, no versículo 4, Jó diz: quando eu me deito, eu fico pensando, quando vou acordar? E quando eu acordo, eu fico pensando, quando vou me deitar novamente? Isto é, uma total e completa insatisfação. E termino aqui, ele diz, no versículo 15, Jó, capítulo 7, versículo 15: eu preferiria ser estrangulado a viver nesses tormentos. Então aqui vocês veem o total e completo sofrimento em que Jó se encontra. E, meus santos, nós poderíamos nos perguntar: mas por que este sofrimento? Por que esta situação? Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Meus santos, aqui nós temos que primeiramente compreender essa realidade. Deus, Ele quer primeiramente a nossa salvação. Isto é, Deus não nos prometeu que Ele faria de tudo para nos dar uma vida aqui sem sofrimento. Deus nos prometeu que se nós fôssemos fiéis a Ele, tudo concorreria para a nossa salvação. Esta é a promessa de Deus. E é claro, meus santos, para que nós nos alegremos com esta promessa, nós precisamos ter fé. Se você não tem fé, você vai ouvir isso e vai ser tentado até a ter um pensamento blasfemo. Quem dera que Deus tivesse se comprometido diferentemente, que Ele se comprometesse em me dar uma vida aqui neste mundo. Meus irmãos, a vida neste mundo é passageira. A vida que Deus nos promete é eterna. A felicidade que nós podemos experimentar neste mundo é passageira e imperfeita, é limitada e imperfeita. A felicidade que Deus nos promete no céu é eterna e perfeita. Mas se nós não tivermos fé nisso, como é que nós poderemos nos alegrar com a sua mensagem? Isto é, que Deus não nos abandonará para sempre, e que mesmo que tenhamos que passar por provações, se nós amarmos a Deus, se nós procurarmos viver debaixo da obediência à sua palavra, tudo concorrerá para o nosso bem, para a nossa salvação. Então a primeira coisa que nós precisamos aqui pedir a Deus é que Ele aumente a nossa fé. Meu Deus, eu preciso crer. Meu Deus, aumenta a minha fé, para que o Evangelho, para que a palavra de Deus seja uma boa nova.
para que nós possamos, sendo cristãos católicos de verdade, nós possamos passar pelas lutas da vida e não perder o ânimo, porque, meus santos, dificuldades todos nós teremos. No mundo tereis tribulação, e isso se aplica para quem crê e para quem não crê. Mas para quem crê, as tribulações, elas concorrerão para um bem maior. Para quem crê, as tribulações, aí já estamos dando agora o segundo passo, as tribulações nos farão crescer na fé, as tribulações nos farão crescer no amor a Deus, as tribulações, as cruzes, serão sempre um sinal, um anúncio de uma ressurreição. Mas, se nós não tivermos fé, as cruzes, os sofrimentos, as tribulações vão apenas nos esmagar. Nós iremos apenas experimentar aquele sofrimento. Porque não pense vocês, é ilusão que quem é de Cristo terá tribulação, terá cruz, e quem é do mundo não terá cruz. Todos nós teremos cruz, todos nós teremos sofrimento, mas se estivermos unidos a Cristo, não obstante o sofrimento, a alegria da certeza do céu que nos espera nos fará fortes para passar por aquela tribulação, para passar por aquele sofrimento, para nos dar a força necessária para que nós carreguemos a nossa cruz. Então nós precisamos crer em Deus e crer no seu amor, não apenas crer que Deus existe, mas que Deus me ama, e que porque Deus me ama, Deus fará tudo concorrer para a minha salvação, se eu permanecer no seu amor. Pode ver que nesse contexto de sofrimento, nós vemos o salmo de hoje com a sua antífona: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A bondade e a misericórdia de Deus apresentadas aqui. Ah, sim, mas eu não dei ainda a chave de leitura, né? Então imagine, Jó sofrendo tudo isso, Jó em meio a esta dor, vem Deus e diz: olha, tudo que está acontecendo está sob o meu comando. Tudo que está te acontecendo debaixo dos meus olhos. Isto é, não é que o sofrimento estava vindo a Jó à revelia de Deus, contra a vontade de Deus, ou sem a permissão de Deus. Não! O sofrimento estava vindo, e Deus diz: está vindo com a minha permissão, porque eu digo ao mar: até aqui virás, e daqui não passarás. E assim acontece. Eu abro as comportas do céu. Então ouça aqui novamente a leitura. O Senhor diz a Jó, no meio da tempestade, isto é, no meio daquele sofrimento interior, Deus fala: quem fechou o mar com portas? Eu, diz o Senhor. Quando jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás e não passarás, aqui cessará a arrogância das tuas ondas. Eu fiz tudo isso, diz o Senhor. E por que é que Deus diz isso a Jó? Para que Jó não caia no desespero. E por que é que Deus diz isso a nós? Para que nós também não nos desesperemos. Meus santos, diante desta palavra, todos nós aqui somos chamados a parar, a pensar na própria vida, nas dificuldades, nas tormentas pelas quais você passou, ou nas dificuldades pelas quais você esteja passando, e você diga: Deus é soberano na minha vida. Eu creio em Deus, eu creio no seu amor e na sua bondade. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos crescer na fé, e sem sombra de dúvidas,
o sofrimento na nossa vida é uma ocasião para nós crescermos na fé. Deus quer nos conceder graças e graças abundantes. E assim como a graça maior nos veio a nós por meio da cruz do seu Filho, as outras graças, não poucas graças, também virão a nós por meio da cruz. E o Evangelho de hoje é uma manifestação clara disso. Diz que os apóstolos estavam com Jesus numa barca e o vento era forte, a barca agitada e Jesus dormindo na barca. Diz aqui o Evangelho de São Marcos que no versículo 38, Marcos capítulo 4, versículo 38, Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Mas, meus santos, por que Jesus permitiu que aquela tempestade acontecesse? E por que Jesus, não obstante estivesse na barca, parecia distante? Por que Jesus, não obstante nos ame, ele às vezes pareça distante na nossa vida? Por que é que nós dizemos que Deus me ama, Deus cuida de mim, e é verdade, Deus nos ama e Deus cuida de nós? Porque é que nós que ouvimos a sua palavra, que somos batizados, que até recebemos a Eucaristia, Jesus vivo, fisicamente se faz presente em nós por meio da Eucaristia, e por que é que, não obstante tudo isso, às vezes nós sintamos a sua distância, nós tenhamos uma impressão de uma aparente ausência, porque Deus quer nos fazer crescer na fé e no amor. Foi assim que aconteceu com os apóstolos. Pois bem, a barca agitada, diz aqui, que começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. E Jesus dormindo, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Estamos perecendo, estamos sofrendo, e tu não te importas? Percebe aqui, meus santos, que eles não chamam Jesus de Senhor, eles chamam Jesus de Mestre. Eles ainda não creem em Jesus como Jesus precisa ser crido, da maneira que eles precisam crer. Eles veem em Jesus apenas um mestre. Pois bem, Jesus então se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e veio uma grande calmaria. Jesus olha para eles, pergunta: por que sois tão medrosos? Eles ainda, versículo 40, Marcos, capítulo 4, versículo 40, eles ainda não tinham fé. Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Percebe, meus santos? Isto é, como os apóstolos precisavam crescer na fé, Deus permite aquele sofrimento, porque atrás daquele sofrimento existia uma grande ressurreição, um grande presente de eles crescerem na fé e descobrirem que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador. Percebe aqui, meus santos? Mas esta dinâmica acontecida aqui na barca, na vida dos discípulos, acontece também na nossa vida, de modo que quando o sofrimento, a dificuldade acontecer na sua vida, você é chamado a louvar a Deus, a dizer: Senhor, eu creio, como diz aqui o salmista, eu dou graças, Senhor, porque Tu és bom e eterna é a Tua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Mas Padre, eu não estou sentindo a bondade de Deus, eu estou apenas sentindo medo, angústia. Mas você, na fé, você diz: Senhor, eu creio na Tua bondade
e na tua misericórdia. Mas, Padre, eu estou sentindo Deus distante de mim. Mas você sabe que, não obstante você sinta a distância de Deus, você crê que Ele é fiel, e aquele que disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, Ele não se contradiz e não mente. Se Ele disse, é verdade. Meus santos, os nossos afetos, os nossos sentimentos não são e nem podem ser o critério de verdade. O critério de verdade é a nossa fé. O justo não vive dos seus sentimentos, o justo vive da fé, diz a palavra de Deus. Então, por mais que nós sintamos, e quanto mais crescermos na fé, menos os nossos sentimentos serão desordenados. Quanto mais você crescer na fé, mais até os seus próprios sentimentos testificarão que Deus é bom e que eterna é a sua misericórdia. Mas no início da vida de fé, no início da sua vida espiritual, você vai experimentar muitas vezes esta aparente contradição. Isto é, os seus sentimentos dirão que Deus está distante, mas a sua fé dirá que Deus é presente. Os seus sentimentos dirão que Deus não se importa com você, porque você sente medo, angústia, solidão, mas a sua fé dirá: Deus se importa comigo. Olha a cruz. Eu olho para a cruz e digo: Deus se importa comigo, Deus me ama. Eu olho para a cruz e eu digo o que São Paulo diz na segunda leitura de hoje: o amor de Cristo nos pressiona, nos constrange. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange, pois um só morreu por todos, logo nele todos morreram. O amor dele é grande, então nós não podemos, de fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então quer dizer, o nosso coração crê nesta verdade, e nós precisamos cada vez mais dizer: Senhor, não obstante os meus sentimentos digam o contrário, eu creio no teu amor e na tua misericórdia. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que essa é uma realidade muito presente na nossa vida. Há outros relatos, por exemplo, que demonstram isso. Se vocês pegarem no Evangelho de São João, no capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, diz que Lázaro estava muito doente, versículo 4, e disseram a Jesus, versículo 3, as irmãs de Lázaro, suas irmãs, mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Lázaro estava doente. E o que é que Jesus responde? Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Jesus não vai de imediato lá curar Lázaro. Jesus diz: isso tem um significado. Isso será para a glória de Deus. Será para a glória de Deus, porque muitos vão crer em Jesus por meio daquilo que Ele fará depois, e será para a glória de Deus, porque aquilo mesmo que acontecerá na vida de Lázaro, fará com que ele e os seus cresçam na fé, de modo que Jesus, ele vai e se detém um pouco. Versículo 10, Jesus diz: eu vou agora, ora. Assim, o evangelista faz questão de dizer: Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro, mas embora tivesse ouvido que ele estava doente, Jesus se demorou no mesmo lugar. Embora Jesus amasse Marta, Maria e Lázaro, Jesus não foi logo ajudar Lázaro. Embora Jesus amasse Marta, Maria e Lázaro, Jesus não foi logo tirar Marta, Maria e Lázaro do sofrimento. Percebe? Embora Jesus amasse os discípulos,
na barca, Jesus estava dormindo, permitiu o sofrimento. Embora Deus amasse Jó, Deus permitiu o sofrimento de Jó. Por quê? Porque tinha uma graça muito grande a lhes conceder depois daquele sofrimento. Então é isso que nós precisamos dizer: eu creio, Senhor, no teu amor e na tua misericórdia, e embora eu não compreenda este sofrimento, eu sei, Senhor, que tem um grande presente aqui escondido. Tu não permitirias este sofrimento se não pudesse dele tirar uma graça infinitamente maior. Pois bem, então Jesus fica alguns dias. Quando Lázaro morre, Jesus diz: agora eu vou. Diz, ele está dormindo. Os apóstolos dizem: Senhor, se ele está dormindo, ele pode acordar. Jesus disse: não, ele morreu. Mas, versículo 15, João, capítulo 11, versículo 15, mas eu me alegro. Como assim? Ele se alegra porque Jó morreu? Mas eu me alegro por não ter estado lá, porque eles vão crer. Eu me alegro por aquele sofrimento, porque por causa daquele sofrimento, eles vão crer. Entende aqui, meus santos? A finalidade de Deus não é nos dar uma vida sem sofrimento. A finalidade de Deus é nos fazer crescer na fé. E se nós crermos que a fé é o bem precioso, nós iremos dizer: obrigado, Senhor, até pelos sofrimentos que aconteceram na minha vida. Obrigado, Senhor, até pelos sofrimentos que estão acontecendo na minha vida. Obrigado, Jesus, até pelos sofrimentos que acontecerão na minha vida, desde que eles, Senhor, me façam crescer na fé e no amor. Diga isso agora. Você também que acompanha pela rede social, você diga isso no seu coração: Jesus, eu te agradeço pelos sofrimentos que vão me acontecer, desde que eles me façam crescer na fé e no amor. E olhe para trás e veja quantas graças lhe foram concedidas por meio daqueles sofrimentos, e diga: Jesus, eu te agradeço porque tudo aquilo lá atrás que me fez chorar, me fez um homem melhor, me fez uma mulher melhor, me fez te conhecer. Então louve a Deus. Pois bem, então Jesus diz assim: eu me alegro, porque eles vão crer agora. Quando Jesus se aproxima de Betânia, Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Isto é, novamente aquela ideia de que se eu estou sofrendo, é porque Deus está distante. Se a barca está sendo sacolejada e Jesus não faz nada, é porque Ele não se importa. Se Jó está sofrendo e Deus não faz nada, é porque Deus não o ama. Ora, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus diz: Marta, isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Meus irmãos, que nós hoje, neste 12º domingo do tempo comum, nós voltemos para casa dizendo na fé: Deus é bom, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Que nós, ao dobrarmos os nossos joelhos daqui a pouco, na hora da consagração, nós peçamos a Jesus a graça da fé. Meu Jesus, me faz crescer na fé cada vez mais. Que ao ouvir esta palavra, e nós antes de nos colocarmos de pé e começarmos a rezar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que nós antes disso, que nós digamos, que nós peçamos de verdade: meu Deus, eu quero crer de verdade na Tua palavra. Eu não quero apenas pro forma ficar de pé e rezar o credo. Eu quero de verdade crer, Senhor. E se para que eu possa crescer cada vez mais na fé, tribulações precisarão me visitar, eu creio, Senhor, que Tu estarás comigo em todas as tribulações. E eu creio, Senhor, que se Tu as permitir na minha vida, será para o meu bem e para a minha salvação. Meus irmãos, quando esta fé é firme
e viva em nós, nós podemos sofrer, iremos sofrer, mas não iremos nos desesperar. Nós podemos chorar, iremos chorar, mas no fundo do nosso coração haverá uma alegria, a certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos conceda esta fé e nesta fé nos faça crescer cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos ficar sentados um pouquinho e que cada um aqui faça uma pequena prece, pedindo a Deus a graça da fé nesta palavra que nos foi proclamada.